Os professores das escolas públicas do DF estão em greve. A categoria pede reestruturação da carreira e recomposição salarial. Algumas escolas amanheceram com as portas fechadas, cara. A Cris Otaviano tem os detalhes pra gente, viu? E outra coisa, a secretária está aqui no estúdio com a gente, vai bater um papo com a gente, a secretária de Educação, doutora Elvia Paranaguá. Eu quero, Cris, saber como é que foi hoje de manhã. Oi, Fred, eu quero cumprimentar a secretária de Educação, cumprimentar você, o nosso amigo que acompanha aqui no Balanço Geral. A gente hoje circulou em algumas escolas públicas aqui do Distrito Federal. Uma boa parte delas estavam com as portas fechadas. Uma em específico da 204 Sul, onde a gente esteve, tinha ali um indicativo para os pais de que o movimento é de greve. Na sequência, viu, Fred, a gente acompanhou a Assembleia Geral dos Professores, que aconteceu aqui em frente à Torre de TV, aqui no gramado, que fica também em frente à Funarte. A Assembleia começou por volta de 9h30. Havia vários ônibus, havia uma grande representação aqui da categoria, que inclusive agora está a caminho do Palácio do Buriti para dar sequência a essa movimentação. Houve também uma votação aqui depois dessa assembleia, em que a categoria definiu por manter o movimento grevista por tempo indeterminado. Como você estava explicando, Fred, os professores, eles não aceitam apenas esse reajuste que foi proposto pelo governo do Distrito Federal. O reajuste recente proposto para a categoria de servidores públicos aqui do DF é de 18% de aumento, dividido nos próximos 3 anos. Seria 6% de aumento a cada ano, até que se complete os 18%, falando daqueles que são concursados, na qual entra a categoria dos professores, comissionados um reajuste de 25%. A categoria também fala que tenta fazer uma reestruturação de carreira. Foi montado um grupo de trabalho no fim do ano passado, se tirou dali um documento, uma minuta de diretrizes para que haja negociações a respeito dessa reestruturação de carreira. Esses foram os pontos colocados aqui na Assembleia e depois, em votação, os professores definiram continuar a paralisação com reuniões acontecendo esporadicamente agora a partir do Comando Geral de Greve. Essa reunião, inclusive, uma delas já está marcada para amanhã à noite, Fred. Cris, olha só, fica aqui com a gente, eu vou chamar a secretária, faz favor, secretária de Educação, Elvia Paranaguá, está com a gente aqui. Minha querida, primeiro, muito obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente ao vivo para a gente discutir um pouquinho. Bom dia, querida. Bom dia, Fred. Bom dia aí, os telespectadores da Record. Olha só, gente, secretário, o que está sendo feito agora, nesse momento, para tentar acabar com essa greve aí, que hoje eles começaram com algumas escolas, inclusive, fechadas? Olha, a gente até foi surpreendido com a greve em si, né? Porque nós vínhamos debatendo com eles, um grupo formado, um GT formado por Secretaria da Casa Civil, CEPLAD, Secretaria de Educação, e o Simpro, né? E nós íamos dialogando e conversando, porque como foi colocado aí na matéria, muito bem feita, né? Os 18% a categoria achou que tinha que ter mais, além dos 18% que foi dado para todo o GDF. E mesmo com esse panorama do governador colocando os 18%, o Fred, é importante ressaltar que ele pagou a última parcela, lembra que ficou lá de trás, para todos os servidores no ano passado. Sim. A gente incorporou os R$200 do auxílio saúde, veio um plano de saúde bacana. Então, o governador está sempre acenando e construindo melhorias não só para os profissionais da educação, mas também para todos os profissionais do GDF. Então, o diálogo vai continuar, não parou, não houve uma interrupção, o governo não chegou em nenhum momento e disse, não dá para dar mais nada. Então, estamos em tratativas, né? A gente desculpa te interromper, é só para eu entender o que eles querem, o que o Simpro quer, então. Porque estava negociando, o governador estava negociando, o governador não falou não para eles, né? E mesmo assim, teve a greve, é isso? Está em construção, né? Porque como foi colocado aí, foi feito um GT, um grupo de trabalho ano passado, com servidores da Secretaria de Educação e servidores representantes do sindicato, do Simpro. E esse grupo de trabalho fez um novo plano de cargos e salário que foi apresentado para a Secretaria, para o GDF. Só que, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que o governo verificou que dava para atender agora era os 18%. Mas agora, porque tem que observar, por exemplo, o Fundo Constitucional, que paga 60% do salário dos profissionais de educação, ele vem caindo.
Então, a responsabilidade do governo é de ter braços para poder conceder qualquer coisa a mais. A gente não pode ser irresponsável, né? E o governador tem dito isso. Tem uma lei de responsabilidade fiscal, nós estamos no limite prudencial, então a gente não pode ultrapassar esse limite para gerar problemas que nós já vimos, de virar o governo e o governador seguinte não ter dinheiro para pagar dezembro, pagar a férias de professor. É isso que a gente não quer. Então, não está fechado o diálogo com o sindicato, não. Continua. E a gente tem muita esperança de que a greve não siga, porque atrapalha as férias do professor, dos estudantes, da sociedade, muda a rotina. Eu até quero falar sobre isso, mas hoje, quinta-feira, já estamos chegando no final de semana. Eu também não quero que essa greve continue. Se continuar, o GDF pode recorrer à justiça para tentar resolver esse impasse aí com o Sindicato dos Professores? Pode, o governo pode judicializar para que a justiça decrete a greve legal ou não, enfim. É um direito que o GDF quer, mas a gente continua ainda apostando num diálogo, Fred. A gente quer trazer novamente esse entendimento para a categoria, por isso que é importante, os meus colegas, eu sou professora de carreira, sou sindicalizada desde sempre, e é importante que eles tenham essa compreensão de que em sala de aula nós não vamos encerrar a conversa. Nós vamos continuar vendo dentro do que foi apresentado nesse plano de cargos e salários o que pode ser concedido. Eu vou falar por mim. Eu acho que tensionar é a coisa mais errada do mundo. Tensionar é a coisa mais errada do mundo. Se o diálogo estava continuando, se o diálogo estava tendo, então não havia por que tensionar. Eu acho que na pressão não vai nada. Eu vou falar pelo que eu conheço do governador também. É muito pior tensionar com o governador. Muito pior. Eu conheço ele pessoalmente, particularmente, desnecessário. Mas isso é uma opinião minha, não tem nada a ver com a secretária. E as crianças, cara, já foram prejudicadas aí com 2 anos de pandemia sem aulas. A gente sabe que sem escola aí, a maioria dos pais, inclusive, param de trabalhar. É uma engrenagem isso, sabe? É uma engrenagem. Se para o aluno hoje lá em casa, minha secretária não foi. O que aconteceu? Minha esposa não pôde ir para o consultório dela, teve que estar lá hoje fazendo um almoço pra gente. Tudo mais. Então é uma engrenagem que para tudo. As crianças agora, tá voltando. Olha só, secretária, a gente voltou de uma pandemia. As crianças alegres voltaram pro colégio e tudo mais. Aí veio aquele bando de doença respiratória, porque eu tenho filho pequeno, não sei como é que é. Veio aquele bando de doença respiratória. O trem começou a andar, parou. Começou a andar, parou. Esse apelo para manutenção aí das aulas, cara, que estão sendo tratados dessa forma, eu acho que o melhor é voltar, que se voltar, vocês não param de tratar, né? Exatamente. Então, a gente, inclusive, conclama os nossos colegas, né, que estão no Simpro, para que continuemos negociando para achar alternativa de melhoria do salário do profissional da educação. Mas sem a paralisação, é como você colocou, além das perdas nas aprendizagens, que acaba acontecendo, e que já vem da pandemia isso, nós temos também aquelas crianças, Fred, que a única alimentação do dia que realmente é saudável, é nutritiva, é a da escola, é a merenda escolar. Então, ainda tem também essa perda, por um outro lado, que as famílias de vulnerabilidade social acabam pagando mais por isso, né? Então, a gente deixa aqui o apelo, né? As negociações vão continuar e a gente quer muito que a greve seja encerrada e que os profissionais retornem à normalidade dentro dos nossos espaços escolares, que é um espaço, eu vi uma placa dizendo, escola é lugar de gente feliz. Realmente, então, a gente precisa retomar esse espaço de gente feliz, isso é importante. Volta para a escola. Deixa eu chamar a Cris aqui com a gente, coloca a Cris aqui no telão comigo. Cris, você que estava ali no calor hoje cedo com os professores e professoras, como é que estava a conversa ali? Você via em alguma hora que eles podem retomar essa greve rápido?
Olha, Fred, como eu disse, teve uma votação aqui na Assembleia que aconteceu em frente à Funarte. Os professores fizeram aquele movimento de levantar a mão e a grande maioria se posicionou realmente no sentido de ter uma permanência indefinitiva até que se chegue aí em algum tipo de acordo com o governo do Distrito Federal, com a Secretaria de Educação. Eu queria fazer uma pergunta à senhora, secretária, porque eu imagino que tem muito pai, muita mãe, que é amigo aqui do Balanço Geral, que está acompanhando a gente agora e que fica se perguntando o que fazer agora diante do cenário de incerteza, já que há um indicativo de tempo indeterminado de greve e há uma negociação posta na mesa, como a senhora trouxe aqui para a gente, uma negociação sendo dada continuidade. A pergunta é, existe a possibilidade de se fazer um plano de contingência, um plano de urgência para atender as crianças de alguma maneira, para colocar tarefas para que essas crianças façam, para, de repente, unir força com alguns integrantes da categoria que não façam parte de adesão ao movimento? A Secretaria conseguiria elaborar alguma coisa nesse sentido para que os pais fiquem um pouco mais tranquilos e as atividades não parem de todo? Olha, o profissional da educação, quando ele entra em greve, aliás, é a única categoria que repõe o dia paralisado, né? Então, esses dias terão reposição posterior, né? A gente monta um calendário também, mesa de negociação, e não terá prejuízo. As crianças não terão prejuízo após o retorno, porque os dias parados, e quem parou, tem escola que parou na totalidade e tem escola que parou parcialmente, e tem escola que não parou de jeito nenhum. Então, nós temos vários cenários aí para a gente trabalhar. Cris, bom vê-la. E nesse momento a gente está ainda fazendo esse levantamento, Fred. Em cima desse levantamento, nós vamos ver como é que a gente vai agir em relação a esse plano, né, de contingenciamento, como ela colocou, mas o certo mesmo é a reposição posterior ao retorno. Aí, então, Cris, obrigado, viu, querida, pela participação aqui. Agradecer à secretária também, que veio ao vivo esclarecer alguns pontos que a gente tinha que dizer para o amigo do outro lado aí da tela, para a amiga, para o pai, para a mãe, que agora estão em casa, até porque os meninos não estão no colégio. Nós vamos atualizar a greve durante a nossa programação. Secretária, muito obrigado, viu? Um abraço grande para a senhora, um abraço grande para toda a sua equipe aí, tá bom? E estamos aqui, precisar informar mais, conta com o Balanço Geral. Eu que agradeço, Um né? abraço grande, Esse espaço aberto para que a gente possa Sempre. esclarecer a população do Distrito Federal. Vai estar sempre aberto para a senhora, tá bom? Tá bom, obrigada. Um abraço Fred. grande.